Bom, pessoal, tá chovendo pra caramba, acabou a luz aqui na minha casa, então, né, caiu o vídeo aqui e eu tô tendo que regravar, na verdade começar a gravar de novo, então eu acabei que eu vou separar o vídeo em duas partes, tá? Então, né, vocês vendo que o primeiro vídeo interrompeu daquela forma e agora a gente está começando, eu estou pegando da onde parou do vídeo anterior, tá? Então vamos dizer se é a parte 2, tá? Continuação. Então eu estava falando da matéria ali da Fox, né, da Fox 5, dizendo sobre como a Organização Mundial de Saúde avisou para mulheres grávidas não tomarem a vacina da Moderna, tá? Então, né, isso já é preocupável, né, pessoal? Já é complicado. E olha o que diz aqui, olha, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, né, disse que a vacinação do coronga em mulheres grávidas não foi estudado clinicamente e acreditam que a vacina da Moderna é, não deve apresentar um risco, né, é, porque é uma vacina de mRNA e não uma vacina viva, né, e que será rapidamente degradado, né, a vacina até um processo celular normal, tá? De qualquer forma, né, falou que não é melhor, que não é bom que as pessoas, que as mulheres grávidas recebam a vacinação da Moderna, tá? Bom, né, por que só a mulher grávida não poderia receber, né? Tem a matéria aqui, vamos ver, do Federalist, do dia 18 de janeiro, dizendo assim, como o Joe Biden irá abrir os portões para o transgenderismo nas escolas públicas, tá? Então aqui, ó, porque os democratas não hesitam em usar poder, mesmo sem ter a legitimidade, para expandir além do que os anos do Obama fizeram para implementar a agenda ideológica de transgênero nas crianças da América pelos próximos 4 anos. Tá? Então a gente falou de toda a questão lá do exército, né, de como ele já está implementando, né, essas coisas no exército, de ter transgênero no exército também. Então isso também nas escolas. E olha só, né, do Christian Headlines, dizendo assim, né, um ato histórico, né, aqui a matéria do dia 21 de janeiro, né, na oração da posse presidencial do Biden, né, e incluiu 2 líderes religiosos transgêneros, tá? Então essa tá claro, né, pessoal, também quem que tá junto da agenda do Biden, né, na presidência do Biden, e o que vai ser, né, o que eles vão empurrar, porque novamente, lembra, o que eles precisam acabar com as tradições judaico-cristãs, né, precisam acabar com o cristianismo, e uma das formas sociais e culturais de fazer isso é promover essa agenda, né. E olha só, como que você promove essa agenda? Um exemplo aqui do Daily Mail UK, jornal inglês, tá? Matéria do dia 23 de janeiro, diz assim, é um programa de educação sexual da BBC, da rede BBC em Londres, que é paga, tá, com dinheiro de imposto, né? É como se fosse a TV Cultura aqui no Brasil, né? Só que a BBC é muito grande. Esse programa de educação sexual está dizendo a crianças de 9 anos que existem mais de 100 gêneros, existem mais de 100 tipos de gêneros, tá? E mostram crianças conversando com adultos sobre serem bigêneros ou genderqueer ou pansexuais, tá? Então é isso, pessoal, tá? Como é que você implementa essa agenda para a criança nas novas gerações, né? Dessa forma, tá? Nas escolas, publicamente, né?
Além disso, aqui é uma matéria aqui do Intercept, do dia 24 de janeiro, diz assim, olha, produtos químicos, né, tóxicos estão ameaçando a habilidade reprodutiva da humanidade. Então, no seu novo livro, a epidemiologista Shanna Shawn, ela né, investiga o impacto químico, né, principalmente de agrotóxicos, na sexualidade humana e nos sistemas reprodutivos. Tá? Então, é sério, pessoal. Isso é sério. Então, você vê, são vários lados simultâneos. Então, tanto culturalmente, né, como literalmente, biologicamente, através de exposição da população a agentes químicos que reduzem, não só criam uma atrofia, tipo uma atrofia dos órgãos, tá? Dos órgãos reprodutores, quanto também diminuem o desejo sexual. Tá? E ela fala aqui na matéria, né? Literalmente diminui o desejo sexual. Olha aqui, ela fala assim, é uma entrevista, então o repórter diz assim, esses agrotóxicos, né, como o glicofosfato, eles também agem na menor, vamos dizer, desejo sexual, né? Sim, ela responde. Nós encontramos uma relação entre os níveis de ftalate, né, esse dietrixetil, enfim, esse composto químico nas mulheres com o seu desejo sexual. E pesquisadores na China encontraram trabalhadoras femininas com níveis de bisfenol A, né, conhecidos como BPA, no seu sangue, fizeram uma correlação com elas tendo problemas sexuais, inclusive o decréscimo de desejo sexual. Tá? Então, pessoal, é isso. Tem que reduzir a população de qualquer jeito. Né? Então, seja através do Coronga, seja através culturalmente da programação cultural, seja através da exposição, né, das pessoas a produtos químicos. Né? O negócio é reduzir a população. E olha só o que a gente acabou de falar, né? Falamos de vacinação comestível, olha aqui uma matéria do Dieline, tá? Do dia... não é novo, tá? Mas eu peguei só para ilustrar, pessoal. Eles dizem assim, 11 exemplos de embalagens que você pode comer, tá? Então, pessoal, se a gente acabou de falar de como as pessoas, através de química, né, de produto químico, isso está afetando os seus sistemas reprodutores, né? Então, ao mesmo tempo você tem, né, o pessoal querendo promover com que a gente come embalagem. Embalagem, não, porque é para mãe natureza, né? Mesmo papinho, né? Mesmo papinho, não, é para sustentável, né? Alternativas sustentáveis, né? Então, pessoal, tem o seguinte, ó, aqui, ó, copo de café, tá? Comestível. Copo comestível, né? Enfim, papel do hambúrguer, né, comestível, um monte de coisa, tá? Então, é isso, né? Se não bastasse comer inseto, se não bastasse comer, né, carne biológica, carne, inclusive, muitas vezes nossa, né? Já dei a matéria aqui para vocês, né? Do meio que como se fosse meio que um canibalismo. Então também é comer embalagem, né? Mas, enfim, a gente acabou de ver que tem, né, a vacinação em alimento, tem, né, os químicos que reduzem a taxa, né, a taxa de esperma do homem, o desejo, né, inclusive criam atrofia genética mesmo, né, dos membros genitais, tanto da mulher quanto do homem, mas tudo bem. E olha aqui a matéria da Time, né, do dia 22 de janeiro, dizendo assim, como a China irá mudar o mundo através de tirar a carne do menu. Então, como a China vai liderar olha só que exemplo a China, né? Como a China trata bem os seus cidadãos, né?
trata muito bem, e ela está dando exemplo para o mundo, né? Porque tirar a carne, né? Obviamente a gente vai salvar o planeta, né? Todo mundo vai comer minhoca, besouro, né? Ou comer carne sintética e, claro, né? Reduzir a população, né? Olha aí, né, pessoal, que sensacional. E o pessoal aplaude, né? E o pessoal aplaude. Tem aqui uma matéria do One News, aqui lá da Austrália, tá? Do dia 25 de janeiro. Diz assim, Gabe Newell, né, diz que a interface cérebro-computador irá mudar muito além simplesmente do que videogames, tá? E ele usa aqui falando assim, irá muito além daquilo que os periféricos de carne humanos compreendem. É muito interessante novamente o descaso que esse galera tem com o corpo humano, né? Então ele falando, né, ele fala isso sobre os olhos humanos, sobre os ouvidos humanos, né? Isso vai ficar para trás. O que a gente tem é uma coisa muito melhor, né? Eles chamam de BCI, que é o Brain Computer Interface, a interface cérebro-computador. E sabe o que ele está falando? Olha o que ele diz aqui. Ele admite que algumas das ideias eles parecem incríveis, né, e que podem gerar discussões, né, que são indistinguíveis de ficção científica. De acordo com ele, os desenvolvedores de jogo poderão fazer coisas como, por exemplo, influenciar as emoções dos jogadores, pessoal, tá? Ele diz aqui que eles vão interpretar os sinais cerebrais que vão ler os cérebros das pessoas, né, usando capacetes de realidade virtual, né? Quer ver? O que ele diz aqui? Olha só, né? Os dados, né, que esses capacetes vão gerar consistem em leituras do jogador, leituras do corpo e do cérebro do jogador, que irão ser usadas para dizer se o jogador está excitado, surpreso, triste, entediado, vamos dizer, divertido ou com medo, entre outras emoções. Essas leituras farão com que os desenvolvedores melhorem a imersão e personalizem o que acontece durante os jogos, né? Por exemplo, aumentando a dificuldade dos sistemas para cada jogador que estão se tornando entediados. Mas além de ler os sinais cerebrais das pessoas, ele também diz que num futuro próximo, né, eles poderão reescrever os sinais nas mentes das pessoas, mudando como elas sentem, né? ou entregando para elas visuais melhores do que os visuais reais, melhores do que os nossos olhos, né? Então ele diz aqui que essas interfaces cérebro-computador irão levar a experiências de jogos muito melhores do que um jogador pode ter através dos seus períferos de carne, como os olhos e os ouvidos. Ele diz assim, nós estamos acostumados a experienciar o mundo através dos olhos, mas os olhos foram criados para, vamos dizer, pela natureza, né? por essa resolução baixa, né? que não está muito preocupado com problemas de processamento, vamos dizer assim, e que podem serem quebrados e que não podem ser reparados. Ele está falando do olho humano, né? Que o olho, enfim, o olho pode ter, sei lá, miopia, o olho vai envelhecendo. Então, mas a gente pode trazer uma coisa melhor, ele diz, né? Através dessa interface cérebro-computador. Vai chegar a um ponto, ele diz assim, que é um ponto estranho, mas é um ponto ao que você vai se tornar editável através do computador, da interface computador-cérebro. O que você pode se tornar editável. Olha isso, né, pessoal? É muito sério, né? Ele diz assim, no momento as pessoas aceitam os seus sentimentos
da forma com que elas sentem, né? Mas quando houver, né, a interface cérebro-computador, nós vamos poder editar a forma com que as pessoas sentem digitalmente, e isso vai ser tão fácil quanto usar um aplicativo, né? Né, pessoal, novamente esse futuro aí que cada vez deixa de ser ficção científica e passa a se tornar realidade, tá? Vamos continuar aqui. Matéria da BBC do dia 24 de janeiro diz assim: o seu rosto será, né, vai se tornar, vamos dizer assim, vai tomar o lugar do seu cartão de crédito, do seu cartão bancário, né? Então agora é o próximo passo, pessoal. Já não vai ter nem mais cartão de crédito, né? Vai ser simplesmente... Então isso já tem na Califórnia, que mostra, né? Tem a fotinha da Sarah Stewart, paga o seu almoço no seu restaurante mexicano favorito, simplesmente olhando para a tela, tá? Que beleza, né? Que beleza. Isso está sendo implementado. Então acabou o papel, acabou, né, literalmente a biometria e, claro, né, o seu crédito social, né, no futuro, né, enfim. Mais uma matéria aqui meio assustadora dessa questão de tecnologia, né? Diz assim, uma matéria do Case, tá? Do dia 26 de janeiro. Diz assim, eles conseguiram recarregar de uma forma wireless, né, um implante cerebral, tá? Então, presta atenção, aqui ó, pesquisadores que inventaram, né, um controle de um smartphone, né, para ser implantado no cérebro, agora conseguem recarregar ele de uma forma wireless, fora do corpo, tá? Isso propicia então um circuito, uma manipulação de um circuito neural a longo prazo, sem a necessidade de cirurgias periódicas para trocar a bateria do implante. Cientistas acreditam que essa tecnologia irá né, melhorar tratamentos psiquiátricos de desordens psiquiátricas, né? Sempre, claro, né? Sempre é o que? É o Parkinson. Não, a gente está fazendo isso para ajudar as pessoas que têm Parkinson ou doenças degenerativas, né? Mas o que o cara fez? Então eles fizeram, pessoal, aqui um implante, tá? Que é controlado pelo smartphone, por um aplicativo, que é colocado no cérebro e que agora é recarregado wireless, não precisa trocar bateria nem colocar na tomada. Literalmente, então, a gente colocou o implante em você e agora a gente recarrega wireless e a gente controla esse implante via smartphone, basicamente via um controle remoto. Então tem a foto aqui do ratinho, né, com o troço colocado no cérebro do ratinho, né? Olha aqui, uma matéria do Digital Trends, do dia 26 de janeiro, dizendo assim, uma planta carnívora ciborgue chegou, né? Mas não se preocupe, ela não é hostil, tá? Então, novamente, o que fizeram? Uma universidade em Singapura criou uma metade planta, né? Planta carnívora, metade robô, uma planta ciborgue, né? Que pega mosca, tá? E é isso, pessoal. Não tem limite para eles. Fazer com tudo, né? A gente já pegou de inseto, eles fazendo isso com inseto, agora estão fazendo isso com planta, né? Então a gente controlando é o que? É a cibernética controlando sistemas biológicos, né? Então, independente do reino animal, se é vegetal, se é, né, animal, a gente está, literalmente, a gente quer controlar os seres vivos através da tecnologia, tá? Uma matéria aqui da CNN diz assim, mais uma dessas coisas aparecendo, né? Semana passada a gente falou do chatbot lá da Microsoft que ressuscita as pessoas, né? Então, uma matéria do dia 26 de janeiro diz assim, a Coreia do Sul usa uma inteligência artificial para trazer uma estrela dos mortos, né? Uma cantora que
para trazer de volta aos palcos a voz dessa superestrela, mas existem preocupações éticas a respeito. Né? Quando eles falam preocupações éticas, tipo, esquece, né? Algumas pessoas vão reclamar, mas a gente vai continuar fazendo isso, né? Então, teve uma cantora de K-pop, né, Shin Yashu, enfim, que ela morreu numa cirurgia em 2014 e que ressuscitaram ela através do chatbot, né, lá na Coreia do Sul. Então, mais uma vez, né, pessoal, fazendo isso, tornando isso comum para a população, né, as pessoas se acostumando mais com cada vez mais esse tipo de coisa, né? Então, uma matéria da Reuters aqui do dia 25 de janeiro diz assim: os criadores da Sofia, lembra aquele robô que foi o primeiro robô a ter uma cidadania, né? Foi inclusive, se não me engano, lá dos Emirados Árabes, né? Sofia, né? Que inclusive tem a Sofia também falou que iria matar a humanidade, né? Que agora os criadores da Sofia, eles têm um plano de fazer ela, né, o robô, a Sofia, em produção em massa, tá? Produzir a Sofia em... Então aqui, eles dizem aqui, para tomar conta dos doentes, quietinho, para, né, providenciar terapias, para combater a solidão, né, são algumas formas que a Sofia vai ser usada durante a pandemia, né, para acelerar o relacionamento entre humanos e robôs. Olha isso, né, pessoal? Esse é o mundo, novamente, o mundo que a gente está vivendo, né? O mundo que a gente está vivendo. É isso, que eles querem menos gente e mais robôs, né? É melhor, né, robô do que gente, né? Olha aqui a matéria do Wall Street Journal, tá? Do dia 26 de janeiro. Diz assim: a inteligência artificial irá definir o futuro da Google. E agora é simplesmente um desafio de administração, tá? Quem diz isso é o CEO, né, o Sundar Pichai, tá? Lá do Google, né, do Alphabet, de todas as companhias do Google, né? Então, que basicamente é isso, né? É inteligência artificial, pessoal, né? É isso. Ele diz aqui claramente. Então, se o Google né, talvez a maior companhia, a companhia mais poderosa do mundo hoje em dia, está falando o quê? Que é inteligência artificial. Então literalmente, né, abrir mão de tudo para o algoritmo, né, para que o algoritmo controle tudo. E aqui um editorial do New York Times, interessante, né, do dia 29 de janeiro, de ontem, né, falando assim, o golpe que ninguém está falando a respeito, né. Então ela diz assim: nós podemos ter uma democracia ou nós podemos ter uma sociedade de vigilância, mas nós não podemos ter ambos. Essa é a Shoshana Zuboff, que escreveu o livro, né, na época, na idade do capitalismo de vigilância. A gente já falou dela aqui, inclusive tem aquele documentário lá no Netflix que ela fala no documentário, né? E olha aqui a imagem, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. Olha a imagem que eles usaram, né, para a capa do editorial, tá? É o que? A Casa Branca, aqui embaixo, o Capitólio, na verdade, né? A sede do governo americano e o quê? E um olho que tudo vê tecnocrático, né, pessoal? A gente não é totalmente, de certa forma, profético, né, para o sistema da besta que está sendo implementado, onde, né, uma pessoa, né, vai conseguir controlar o planeta inteiro através da tecnocracia. E é exatamente o que ela está falando, né? Esse é o golpe, né? As pessoas, é golpe, é o golpe que ninguém está falando a respeito do quê? A gente pode ter uma democracia ou a gente pode viver numa sociedade de vigilância, mas não dá para ter as duas coisas, né? E cada vez mais a gente está se dirigindo, né? Muitas vezes por vontade própria, né, porque a gente aceita, né, as condições que as empresas impõem para que a gente use os aplicativos deles, os sistemas deles, as plataformas, e a gente, né, abre mão da nossa privacidade, do nosso, né, a gente se deixa ser vigiado, monitorizado, né, muitas vezes condicionado.
E olha aqui uma matéria do Newscope, aqui, do dia 28 de janeiro, diz assim: a inteligência artificial está, né, determinada a revolucionar a longevidade, dizem cientistas. Daí fala assim, você realmente quer viver para sempre? Então, pessoal, tudo que a gente está lendo aqui monta com que... Lembra o que eu acabei de ler para vocês no livro, em vários, vamos dizer, tópicos? Eles falavam sempre o quê? Depopulação, sempre o quê? Em imortalidade, né, em transhumanismo, em controlar a população, quem pode reproduzir, quem que não pode reproduzir, quem que vai poder viver para sempre, quem que vai poder ter ser alterado, ter acesso à alteração genética, alteração eugênica, né, para se fundir com as máquinas e viver para sempre. Olha aqui, é o que está dizendo aqui, né, a matéria. A inteligência artificial está, né, destinada a revolucionar a humanidade, a longevidade, né? Quantas pessoas vivem, estender, né, a expectativa de vida. Esse é o sonho transhumanista, pessoal. E aí uma matéria da Forbes, aqui, engraçada, né? Porque diz assim, a matéria aqui do dia 11 de janeiro, assim, engraçada, né? É triste, na verdade. Então, o Bill Gates, né, uma das startups do Bill Gates, né, vamos dizer assim, das empresas do Bill Gates, está querendo espalhar poeira na atmosfera para bloquear o Sol. O que poderia dar errado, né? A gente já falou várias vezes isso aqui, essa matéria, né, do dia 11 de janeiro desse ano, mas isso eu já falei disso ano passado, né, pessoal? Que ele já está tentando, na verdade que em 2019 eu já falei isso, ele já está tentando fazer isso há bastante tempo, né? E ele junto com a Universidade de Harvard, né, com o papo do que de não resfriar o planeta, né, para a gente resfriar o planeta. Mas o que pode ser dar de errado, né? Simplesmente você, né, você possivelmente o menor das coisas é isso, você interferir no padrão agrícola mundial, né, de estações, de colheita, né? E isso pode fazer com que ele, já é o maior proprietário de terra nos Estados Unidos, já é investidor junto dessas companhias de alimento sintético. É o quê? Né? Se você cria um caos para que falte alimento, para que os agricultores, né, e as pessoas vão ser obrigadas a comer comida sintética, porque não vai ter comida, né, pessoal? E daí, o que é engraçado é isso que eu ia falar, né? Aqui da Reuters, do dia 27 de janeiro, diz que o Bill Gates está surpreso por causa das conspirações que chamam ele de louco e de mal, né? Ele ficou, né, ele está, né, então diz assim, olha aqui, né, o cofundador da Microsoft, que virou filantropista, Bill Gates, se diz, né, surpreso com o volume, né, de conspirações, de teorias das conspirações loucas e más, né, sobre ele, né, que estão sendo espalhadas nas redes sociais no meio à pandemia. Coitado, né? Ele imagina, por que estão falando isso ao meu respeito, né? Eu simplesmente, né, tô querendo jogar partícula no céu, né? Eu simplesmente compro todas as terras americanas, né? Eu simplesmente sou o cara que controla a Organização Mundial de Saúde, eu sou o cara que está implementando a vacinação mundial, né? Por que estão falando que, né, que eu né, porque estão falando mal de mim, né? Bill Gates. Não, querer ser um super vilão não é, né? Vem com preço, né? Vem com preço. Bom, a matéria do Just the News a gente está terminando, tá, pessoal? Então, olha aqui, um novo imposto para o número de milhas que você dirigir. Tá? Ou se a gente traduzindo aqui que a gente tem o sistema métrico, o número de quilômetros que você irá dirigir. Então, olha, o secretário de transportes, né, do Biden, que virá do Biden, ele está propondo essa ideia. Então, não só os carros automáticos, né, pessoal, mas agora é isso. Então, se você tem um carro ainda, a gente vai taxar o número de quilômetros que você vai dirigir. No caso, nos Estados Unidos, de milhas. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer
controlar a tua forma de locomoção. A gente não quer que você fique andando aí para onde você quer, a gente quer restringir, tá? A gente quer, na verdade, concentrar toda a população em centros urbanos, em smart cities, em cidades inteligentes, onde tem internet das coisas, onde todo mundo é monitorizado, onde tem internet dos corpos. A gente não quer ninguém morando sozinho no campo, em lugares, né, em lugares afastados, isolados. Não, a gente quer ter controle. Então, uma das formas é o quê? É você restringir a mobilidade. Então, né, obviamente, fazendo com que os jovens não queiram comprar carro, não queiram aprender a dirigir, né, a geração Z já não quer, mas para quem ainda tem carro, quer, então primeiro é isso, a gente começa a promover a troca do carro, né, dirigido por carros automáticos, e depois é isso. Para quem ainda insiste, a gente vai taxar o número de milhas, né, o número de quilômetros que você vai dirigir. E olha só, né, uma matéria da Axios aqui do dia 28 de janeiro. Diz assim, a GM, a General Motors, está planejando acabar com... não vai vender mais carros feitos a gasolina até 2030. Até 2030. Então, até 2030 eles querem que não haja mais carro movido a gasolina. Tá? Pessoal, isso é uma mudança gigantesca. Não só na economia mundial, né, não só... então... Isso está ligado a todo esse movimento, tá? Os próximos carros eles já vão vender cada vez onde você cada vez menos controle o carro, tá? Até você vê que a Ford está fechando no mundo inteiro, porque ela já sabe que, pessoal, isso tá destinado a terminar, né? Esse modelo econômico das pessoas terem carro, deles venderem carro, unidades de carro, vai acabar. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas fiquem dirigindo por aí. Quer todo mundo vivendo em cidadezinha, onde você ou vai andar de bicicleta ou vai andar, né, no transporte, mas você vai estar confinado ali a esse centro urbano, onde tudo é controlado, onde tudo, né, de novo, né, a calçada está coletando dado, o poste está coletando dado. Basicamente é uma prisão a céu aberto, né? Peguei só mais uma aqui para falar de mais uma, né, uma faixa, né, uma classe de trabalho, né? Então, pedreiro, né, uma matéria aqui do Core 77, do dia 28 de janeiro. Então, diz aqui, olha, um caminhão com um braço robótico montado nele, constrói estruturas diretamente de um arquivo de CAD, né? Quem fez arquitetura sabe, né? O CAD, AutoCAD, né? Aquele programa onde você constrói, né, desenha uma planta. Então, o que acontece, pessoal? Esse caminhão é um caminhão que ele já vem com os tijolos, ele já tem o programa lá, o desenho da casa, ele tem um braço que sai do caminhão e já vai construindo, pessoal, botando tijolo. Não precisa de mestre de obra, não precisa de pedreiro, não precisa de nada. Então, imagina, construção civil, que é dos setores da economia que mais emprega pessoas. Imagina se chegar num dia que a construção civil for feita exclusivamente por robô. Quantas pessoas vão estar desempregadas? E pessoas que muitas vezes, pessoal, não tem uma mão de obra qualificada para aquele trabalho, né? Ou a pessoa teria que educar essa pessoa para né? O que você vai fazer? Então, e a gente tem a renda básica universal, a gente tem, né, ou várias outras, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, mas você vai ter que se sujeitar à nossa vontade, você vai ter que, né, é só aquilo que você vai ter que ser um bom menino, uma boa menina, se comportar, porque senão você não vai receber, né, você não vai, a tua mesada do governo, né? Olha aqui, pessoal, parece ficção científica, então é uma matéria do Gizmodo, tá? Da quarta-feira passada. Tá? Diz aqui, olha, a Marinha Americana apresenta documentos discutindo a criação de uma arma de modificação do espaço-tempo. Basicamente, uma máquina do tempo, pessoal. Tá? Literalmente é isso. Então, aqui diz, o Departamento de Defesa americano gastou aproximadamente $500 milhões nessa pesquisa científica, vamos dizer, de vanguarda, né? Que em um dia procura criar, né, uma nave que dobre as leis da física. Tá?
é basicamente, pessoal, uma máquina do tempo, tá? Então, o que a gente, pessoal, eu via em ficção científica, né? Tem sido cada vez mais, né? Eles até citam o filme o Tenet, né, do Christopher Nolan, que é aquela onde eles têm a arma de voltar no tempo, né? Eles conseguem voltar no tempo, alterar o tempo. Então é basicamente isso. Aqui é uma matéria do Gizmodo, que é um site de ciência, tá? de tecnologia, pessoal, tá? Então, e é isso, tem esse programa americano, literalmente, aqui tá, já não está mais escondido, tá? De querer mudar, né, alterar o espaço, o space-time continuum, né, o contínuo do espaço-tempo. Bom, matéria do dia 28 de janeiro, do The Byte, diz assim, um painel do Congresso americano, por favor, nos deixe construir robôs assassinos, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem, né, vários grupos, né, crescendo para banir, né, a construção militar, o uso militar de robôs, para que esses robôs tenham a decisão de morte, né, que os robôs decidam independentemente, sem ter, vamos dizer, um humano por trás controlando. Agora você tem lobistas lá no Congresso americano, né, pedindo para que seja implementado, e inclusive dizendo, pessoal, que vai ser mais ético uma guerra onde se os robôs tiverem a decisão de matar ou não, porque isso vai evitar o erro humano, porque se tem, vamos dizer, mortes colaterais na guerra é por causa do erro humano. Então, desculpa, se a gente abrir mão, se a gente entregar isso para os robôs, né, para a inteligência artificial, que a inteligência artificial decida quem vai morrer ou não, quando apertar o gatilho, literalmente, vai ser mais ético. Então, pessoal, Skynet, né, mais um passo aí para Skynet, para ser, né, aprovado, né, para ser que os governos usem robôs que têm autonomia para matar. Tá? Bom, aí vamos falar um pouquinho de geopolítica, né? A gente tem aqui do Syracuse.com, do dia 27 de janeiro, a Rússia, né, ela estende o seu tratado nuclear com os Estados Unidos após um telefone do Putin com o Biden. Tá? Então eles estenderam o tratado, né, por mais 5 anos, tá? De contenção nuclear. Mas o próprio Putin disse que esse tratado ele pode ser, vamos dizer assim, revogado caso os Estados Unidos não cumpram, né, o que os Estados Unidos dizem. Inclusive o Biden, o Putin também, né, lá para Davos, ele deu vamos dizer, um pronunciamento bem negro, tá? Falando sobre o caminhar das coisas, né? Ele teve uma visão bem negativa, assim, sobre o que as coisas podem acontecer, né, em breve, como, vamos dizer, para onde o mundo está caminhando, né? Então, uma matéria aqui do The Times, em inglês, do jornal The Times, do dia 29 de janeiro, diz assim, a China, né, está almejando vencer o Ocidente, né, na corrida da vacinação do coronga e estabelecer a nova ordem mundial. Tá aqui, né, clarinho para vocês lerem. Então, olha só, né, a China, né, a gente lança o vírus, a gente causa o vírus e a gente vai vencer, né, o Ocidente, a gente vai trazer a solução do vírus e com isso a gente vai estabelecer a nova ordem mundial, né? A gente cria o problema, a gente traz a solução, a nossa solução, que, né, faz com que a gente se coloque numa posição de vantagem, né, a gente dirige a história basicamente, a gente controla a história, né? Mas é só a China? Não, pessoal. Quem está por trás da China? A gente já tem falado, né? A gente está falando, a China está completamente em alinhamento com o Fórum Econômico Mundial, né? Já falamos aqui da Comissão Trilateral, quem financiou a industrialização chinesa, né? Bom, uma matéria aqui do Jerusalem Post, falando um pouco, né, do Oriente Médio,
do dia 20 de janeiro, diz assim, o Hamas, né, ele reagiu ao, vamos dizer, a saída do Trump, congratulando o Biden e a Harris. Então, os líderes do Hamas, pessoal, de uma organização terrorista, né, ficou aliviado que o Trump saiu e deu parabéns, né, ao Biden e a Harris, né. É basicamente a mesma coisa do Black Lives Matter ser nomeado ao Prêmio Nobel da Paz, né. Então, aqui é a mesma coisa, um grupo terrorista, né. Mas não, o Biden chama os americanos conservadores de terroristas, mas ele, né, quem que está dando os parabéns? Quem que está feliz com o Biden no governo? São grupos terroristas, né, como o Hamas, por exemplo. E aqui, né, então qual que é a política do Biden, por exemplo? Né, ele já tem a matéria do US News, aqui do dia 26 de janeiro, ele quer, né, a solução dos 2 estados para Israel. Né? Então é basicamente o quê? Dividir Israel no estado palestino e no estado, então dividir a terra de Israel. E o que a Bíblia diz, né? Deus fala que aquele que quiser dividir a minha terra, eu vou dividir você, né? Isso a Bíblia diz, né? Deus falando para quem tentar dividir, né, a terra que ele deu por promessa ao povo judeu, ele vai dividir. Então, não é uma perspectiva muito boa para o governo do Biden, né? Mas essa é a posição, né? Então, e uma outra matéria interessante aí do Jerusalem Post também, do dia 29 de janeiro, tá? Olha o que eles falam, Quantum Apocalypse, né? Um apocalipse quântico. Então, a corrida dos supercomputadores para refazer o mundo, para recriar o mundo, tá? Então, pessoal, a gente está vendo como, né, o que a gente está falando hoje no vídeo de hoje, as coisas meio que todas se ligam, né? Tá tudo culminando para o mesmo lugar, tá? Desde agendas culturais, de agendas de gênero, desde química, de tecnologia, de cultura, tá tudo emergindo, tá pessoal, né? Para um controle totalitário através da tecnologia, tá? É o que a Bíblia chama de sistema da besta. Então você tem o jornal israelense falando aqui, essa corrida mundial para inteligência artificial, sabe? E aqui tem a foto de quem? Do Pindar lá, que eu acabei de falar, do CEO do Google, né? Que também está já fazendo computador quântico, né? E, novamente, né, das empresas que fabrica computadores quânticos, né, a D-Wave, o dono também, o CEO, já falou que esses computadores vão ser como altares para deuses alienígenas. Daí você fala, peraí, como que um cara do mundo de informática está falando isso de um computador, né? Que a gente vai ser, na verdade, uma ponte para a gente trazer, né, as informações do outro lado. Mesma coisa que a gente já ouviu o pessoal do CERN falar, né, de trazer também do outro lado. Romper o véu dimensional, né? Então, é isso. E a última matéria aqui, aí do Israel Hayom, do dia 27 de janeiro, dizendo assim, olha, tropas da Síria estão posicionadas na fronteira libanesa do Monte Hermon, tá? Tropas sírias que a gente sabe da ligação, né, que muitas vezes são infiltradas, tropas iranianas que às vezes até têm uniforme de soldados da Síria, então já estão posicionados ali no norte de Israel, tá? Pessoal, que isso, mais uma notícia que deixa clara a questão entre a proximidade do que a Bíblia, né, fala lá de Ezequiel 38, né, de Gog e Magog, né? Os Estados Unidos já está fora, já abandonou Israel, né? E agora, mais uma vez, essa aliança, né, cada vez mais a Turquia, né, falando ali com o Irã, né, também todos junto com a Síria, falando com a Síria, né, os países, o outro lado, os países árabes, né, entrando em aliança com Israel, né, o que seria na profecia de Ezequiel 38, Shiba e Dedan, né, que irão contra essa aliança de países que irão invadir, né, Israel para tomar os espólios, né, que a gente vê o interesse de gás, de petróleo, papapá.
Então, as peças estão postas aí no tabuleiro, né? O que vai acontecer esse ano, o que mais surpresas a gente tem esse ano, né? Bom, pessoal, então hoje foi realmente um vídeo bem longo, a gente acabou, que bom, né? Faltou a luz, acabamos dividindo em duas partes o vídeo, assim você pode assistir, né, com mais calma. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham, né, gostado. Novamente eu vou deixar aqui para vocês, olha, falar dos quadrinhos, tá? Onde tem muita informação mesmo, né? Sobre essa temática, principalmente no Aurora e no Caos, mas tem muito legal, Knock Me Out, né, um outro dia, o Comunhão também. Então, entre em contato comigo para vocês saberem como receber todos 5 e ainda receber também o pôster aqui do Knock Me Out, tá? Só mandar uma mensagem que eu vou deixar aqui embaixo, na página do Aurora HQ no Facebook ou no meu Instagram, e eu explico direitinho como vocês recebem em qualquer estado do Brasil e outros países também, tá bom, pessoal? Então, olha, uma excelente semana para vocês, até quinta-feira, Deus abençoe, tchau!